Nazismo de esquerda ou direita? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta nas redes ouvido não, lido, né? Porque né, essa pergunta nas redes sociais. Nazismo é de esquerda ou é de direita? Há um consenso entre os historiadores que seja um movimento de extrema direita, né? Mas vamos fazer algumas coisas aqui. Vou começar citando um pouquinho o trecho do. Trecho não, resumidamente, o Mein Kampf, né? O Mein Kampf é um livro extremamente confuso, extremamente louco, né? Escrito por um doido, né? Que é o Hitler. E no Mein Kampf, você tem uma certa impressão, né? Como o Hitler era um cara, hum, assim, de uma classe muito baixa, né, parecia que não tinha muita instrução. Ele fazia um ataque muito feroz às elites da Áustria, porque ele era austríaco, né? Da Áustria, naquela época, né? Então ele criticava muito, ele tinha um pensamento muito anti-elitista, né? Na sua juventude e tudo mais. Então, o Hitler criticava uma elite capitalista daquela época, uma elite também judaica, né? Achando que os problemas, culpa dos problemas de tudo ali era daquela dita elite. Então, ele começa a sentir nessa época um sentimento de, digamos, é, antissemita, vamos dizer assim, né? Então ele tem essa característica. Mas ao mesmo tempo que ele tem um sentimento anti-elitista, ele tem um sentimento, digamos, antimarxista, né? Então ele tem um sentimento, no Mein Kampf ele faz uns ataques ao marxismo. Eu estou querendo dizer que o movimento nazista seja realmente de extrema direita? Não, não é bem isso que eu estou querendo dizer, né? Ele tinha essas características. Ele tinha uma coisa antiliberal e tinha uma coisa antimarxista, uma coisa extremamente confusa. Então o nazismo, ele tentava achar uma coisa dentro das duas grandes ideologias, né? Então, a gente eu acho que o nazismo está mais para uma questão de terceira via do que extrema esquerda, extrema direita, né? Então, o nazismo ele tomou posturas muito semelhantes ao que já estava sendo tomado pelos bolcheviques, né? Que é uma cooptação das massas, né? Que, o nazista também tinha uma semelhança muito grande com o fascismo, no sentido de dos, só tinha a propriedade privada, aquilo que era permitido, né, de uma forma, digamos, muito autoritária pelo Estado, né? Então o Estado regulava tudo, o Estado regulava as empresas, regulava a produção, tudo, e havia também uma grande cooptação dos sindicatos, né, das organizações trabalhistas. Então, o nazismo ele tem essa estatização da economia e da estatização da sociedade. O que o Hitler vai fazer, por exemplo, com as propriedades dos judeus? Ele vai literalmente é, confiscar essas propriedades. Isso não é uma coisa que uma direita de fato defende, porque a direita de fato ela defende o Estado menor, ela defende o Estado mínimo. Então, essas ideias, digamos assim, do nazismo, elas estão extremamente incompatíveis com, com o ideal da direita hoje em dia, né? Então, a direita de hoje, que é muito mais pró também ao Israel, por exemplo, aos judeus e tudo mais, não tem nenhuma semelhança possível com o que o nazismo e o fascismo propõem. E também o nazismo e o fascismo, eles tinham suas diferenças. O nazismo era um movimento mais antissemita. O movimento fascista já tinha focado mais na militarização da sociedade, né? E a gente não pode se esquecer que as grandes potências capitalistas da época foram as maiores rivais
do nazismo na época. O Lenin dizia lá mais ou menos pouco antes da Primeira Guerra Mundial que as potências capitalistas iam crescer e teriam um conflito, mas o conflito geralmente, né, dos potências capitalistas com o nazismo não era uma questão só de mercado, mas era uma questão de ponto de vista ideológico, né? Você não pode comparar uma Inglaterra da época com os Estados Unidos da época com a Alemanha, porque eram países extremamente livres, então era um mundo livre contra um mundo autoritário do nazismo. Então, entre essa coisa de nazismo ser de esquerda e ser de direita, eu acho que o nazismo ele tem que ser visto, tem que ser mais visto como uma terceira via. E tem muitas características da esquerda dentro do nazismo, né? Que é uma estatização forte, assim, um Estado centralizado, centralizador, né? Que vai de contrário com as ideias liberais, né? Que a direita geralmente defende, né? Então, eu acho que o nazismo ele não é uma coisa nesse, ele tem coisas que são de um pensamento de direita, que é um anti-bolchevique, né? Mas tem uma característica dentro de uma esquerda, né? Que é a estatização total das coisas. Então, eu acho que o nazismo é uma mistura, às vezes, um pouquinho também de algumas coisas de extrema esquerda e extrema direita, mas não é necessariamente direita, no sentido teórico da direita, que teve aquela direita da Revolução Francesa, não é, né? Então, eu não considero o nazismo 100% de direita, né? Aliás, não considero o nazismo uma direita, né? O nazismo é uma terceira via para mim. Então, não tem, eu acho que o nazismo não faz parte dentro de um movimento dentro da